mais um tema da trilha Sentir. O tema agora é a importância da inteligência emocional no contexto atual. Esse tema será conduzido por Márcia Frederico. Ela é psicóloga com especialização em psicodrama e em terapia sistêmica de família e casal. Atua em clínica psicoterápica há mais de 26 anos e tem como maior inspiração o tripé educação, teatro e psicologia, realizando treinamento e capacitação de adultos nessas áreas. Atualmente é consultora pedagógica do LIVE, que é um programa de educação socioemocional. Bom demais ter você aqui, Márcia. Vem para cá. Opa, tudo bom? Tudo Bem-vindos, jóia. bem-vindas todos. Então, Muito vamos bom. falar um pouquinho sobre isso hoje? Ótimo. Tenho certeza que vai ser um bom papo. Deixo você então com todos que estão nos acompanhando e assistindo agora. Até já. Até já. Bom, vamos falar então, né, sobre esse tema da inteligência emocional, né, para esse contexto atual. Então, o primeiro ponto, né, que eu trago aqui para compartilhar com vocês, deixa eu botar aqui a tela cheia, né, que nós temos, né, como que a gente gerencia as nossas emoções. Esse contexto que a gente fala, ele já vem há algum tempo, né, a gente entrou para essa imagem aí, né, como lá em março, 13 de março, né, 16 de março para alguns, a gente vivenciou essa situação, essa cena que eu estou trazendo aqui para vocês. Tudo novo, e um tudo novo, que não é o tudo novo que dá aquele gostinho, né, de que bom, que coisa. Não, era um tudo novo assustador, que a gente não conhecia o caminho, não conhecemos ainda, né, mas naquele início foi bastante assustador para muitas pessoas essa sensação de paralisia, né, tudo parou, tudo estancou, e como que a gente vem lidando, que emoções são essas que têm aparecido. Em algumas pesquisas que foram feitas aí mundialmente, a gente foi aferido que a maioria das pessoas, né, elas respondiam sobre quais eram as emoções mais presentes, mais significativas nesse período todo aí da pandemia, e nós trouxemos aqui ansiedade. Ansiedade é o medo do futuro, desse mundo sem respostas que a gente está vivendo. A ansiedade, ela traz, né, ela vem junto com uma inquietação, uma sensação de desconforto, de não saber por onde ir, o que fazer, que atitudes tomar. Aí vemos um momento também de muita frustração, né, o não foi dado para todo mundo, todos tiveram, né, que se recolher, que fazer a sua pausa ou repensar os seus caminhos, repensar a sua situação. O medo ainda, né, está aí, talvez um pouco menos, mas a gente vivenciou de várias formas e com intensidades muito diferentes para cada um. As pessoas consideradas grupos de risco vivenciaram isso de uma forma intensa, no sentido até de se sentirem isolados, muitas vezes a sensação de rejeição teve muito presente também, e uma angústia profunda, porque a gente fica com essa sensação de um vazio, de algo que a gente não sabe, não pode dar conta, não está no nosso controle. E todas essas emoções, se a gente tivesse feito essa pesquisa, se fosse feita essa pesquisa aqui no Brasil, a gente acrescentaria o tema da saudade. A palavra saudade esteve e está ainda para muita gente muito presente também em todo esse momento. E essas emoções, quando eu trago aqui, são emoções que nós do LIVE chamamos como emoções muito desagradáveis. Nós não usamos a terminologia de emoções boas ou ruins, positivas ou negativas. Elas são agradáveis ou desagradáveis, mas elas têm um porquê, uma história. É importante que a gente realmente esteja disposto a olhar para tudo isso, a encará-las de frente. É interessante quantas reações cada um de nós vem tendo, né? Também, se a gente olhar para trás, se a gente fizer um flashback desse nosso momento todo, a gente vai percebendo o quanto que para algumas pessoas, né, as reações que puderam ter foi ou de paralisia ou de euforia, pronto, agora eu vou ter tempo para isso, para aquilo, então teve uma sensação de férias, de pausa, depois, para alguns, um desespero muito grande, a falta de emprego, a falta de trabalho, as questões econômicas, o medo em relação à saúde, principalmente, da morte, as perdas, os lutos. Então, tivemos reações muito
disruptivas nesse momento. São reações normais diante de uma situação anormal. Então, foi importante a gente olhar, né, aceitar que era desse jeito que a gente estava conseguindo reagir, mas poder depois dar uma sacudida, entender que a conta chega, que a gente vai ter que se readaptar, adaptar a nossa rotina, se organizar de uma forma muitas vezes diferente. A crise, né? A crise é uma grande professora, é o momento da gente poder fazer novos aprendizados. Nessa citação aqui, né? A crise é um estado de desorganização produzido pelo impacto de uma situação que altera a vida e que excede a nossa capacidade habitual de enfrentar problemas. Então, é dessa forma que a gente está falando, é algo que veio de uma maneira intensa, desorganizadora, que nos deixa, de alguma forma, sem saber por onde caminhar, mas ela, depois que a gente consegue passar por ela, a gente vê o quanto que a gente aprendeu e conheceu sobre a gente mesmo. E aí é importante legitimar as nossas emoções. O que quer dizer tudo isso? Quando a gente fala legitimar as emoções, as nossas e das pessoas com as quais a gente convive, dos nossos filhos, alunos, cônjuges, enfim, todas as pessoas da nossa família com quem a gente habita, é importante a gente não botar para debaixo do tapete. A gente não fingir que não está vendo, desqualificar um sentimento. Então, quando uma criança ou a gente mesmo, estou um pouco triste, estou frustrado, estou entediado, estou com raiva, a gente muitas vezes costuma dizer o quê? Deixa disso, vamos lá, espanta a poeira, vamos levantar, vamos pensar positivo. É uma intenção que a gente tem aí por conta justamente desse desconforto de estar olhando para essas emoções tão desagradáveis. Mas é necessário a gente olhar e falar, tô triste, tô com raiva, tô frustrado, tô com um sentimento que eu não sei ainda nomear, mas é quanto a gente precisa realmente começar encarando esses sentimentos e autorizando as pessoas que convivem com a gente também a sentirem e a gente poder ser uma escuta acolhedora para essas pessoas e para a gente em primeiro lugar. Até quando você vai ignorar o que sente? Essa é uma questão. A gente não vai ter uma hora, como eu falei, em que aquilo vai aparecer, o sintoma vai aparecer por a gente estar negando muitas vezes essas emoções. Então, o primeiro passo da inteligência emocional é no que nós chamamos de autoconhecimento. Autoconhecimento parece uma palavra, às vezes, fácil, batida, mas ela não é tão simples assim. Nós temos muitas camadas, né? Nós temos muitas camadas, inclusive, de proteção. Então, muitas vezes, a gente acha que está sentindo uma coisa ou que está reagindo de uma determinada forma, parece que eu estou com raiva, e aí, no fundo, eu vou conversando com essa raiva, olhando para ela, fazendo perguntas, e vou entendendo que, no fundo, essa raiva ela é uma reação para um grande medo que está encoberto. Então, quanto é importante a gente encarar, olhar e perceber, se autoconhecer, puxa, eu estou reagindo dessa maneira, eu estou respondendo desse jeito, eu estou sem saber o que fazer, eu estou paralisado, como que o seu corpo, como que as suas percepções sobre você, elas têm que estar o tempo todo, a gente está em autoconexão, se auto-percebendo. Então, é importante esse olhar para dentro, para que a gente possa entrar em conexão. O primeiro passo é com a gente mesmo, autoconhecimento. Reconheci a emoção, entendi o que ela está ali, o que ela veio fazer, agora ela fica mais fácil, mais possível, não fácil, mas é mais possível que a gente consiga autorregular essa emoção. Então, segundo passo da inteligência emocional. E autorregulação, percebam, a gente usa aqui no livro essa palavra, e não autodomínio, autocontrole, que a ideia não é a gente controlar, dominar a emoção no sentido de represar. Eu sou muito controlado, domino a minha emoção. Isso não é uma gestão de emoção, isso não é uma regulação. O equilíbrio, a regulagem, aí é que está a diferença quando a gente trabalha inteligência emocional. Então, imagina que você está lá diante de um fogão com várias panelas ao mesmo tempo, e você tem que estar atento, são as nossas emoções. Eu tenho que aumentar um fogo ali, diminuir o outro. Se eu não diminuir no tempo certo, esse leite transborda. Então, é dessa forma que a gente entende a regulação, que não é deixar de sentir, não é, mas eu estou de olho, eu estou percebendo, e eu consigo, de alguma forma,
fazer aquela intensidade emocional aumentar ou diminuir, mas que ela tenha uma função, entender qual é a função que ela está tendo naquele momento. De que maneiras que a gente pode fazer isso? Algumas técnicas, elas são bastante conhecidas até na sabedoria popular, né, e que ajudam a gente a fazer esse caminho da autorregulação. Então, uma delas, por exemplo, é a respiração. Quantas vezes nós já não ouvimos as pessoas falando, respira fundo, conta até 10, vai dar uma volta, né, bebe água. E esse tempo é o tempo que o nosso cérebro, de verdade, ele precisa, né, para sair da... Vamos imaginar que nosso cérebro é uma casa de 2 andares. Então, você tem ali, no sistema límbico, com as emoções primárias, estão aqui no primeiro piso. Você precisa subir uma escadaria para chegar aqui no segundo andar, onde está o nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente tem essa parte do que fazer com as emoções. Quais são as consequências se eu agir de determinada maneira? A quem eu estarei atingindo? O que pode vir de lá para cá? Então, pensar nas consequências, pensar, planejar, antecipar, isso precisa de um tempo físico dentro do cérebro para que ele possa chegar a processar tudo isso. Então, realmente, se eu agir no toma lá da cá, né, do bateu, levou, de certo que essa impulsividade ela não vai ser uma boa aliada para essa ideia de regulação das emoções. Então, eu preciso saber dar esse tempo. Tem situações que exigem que a gente tenha uma resposta muito pronta, mas é por conta desse exercício, fluxo de exercício que a gente faz nessa autorregulação, que eu consigo também agir mais rápido, de forma mais adequada. E às vezes não deu tempo mesmo, agir de uma maneira inadequada, eu tenho que fazer uma revisão, repensar, ver os danos que eu causei a quem e tentar, de alguma forma, ver como que a gente pode reparar e aquilo passar a ser um histórico, um repertório para nossas próximas vivências. Outro ponto, o terceiro ponto da inteligência emocional é a empatia. Então, esse trabalho de reconhecer a minha emoção e como que eu ajo em relação a ela fez parte desse primeiro momento. Agora eu vou em direção ao outro. Então, a empatia é eu começar a ter uma curiosidade, a me interessar pelas outras pessoas, a perceber, a entender como que elas sentem as suas emoções, que muitas vezes é muito diferente da maneira como eu sinto ou como eu ajo em relação a elas. Então, tem pessoas que ficam tristes e choram, outros ficam calados, outros parecem que estão com raiva, meio irritados. Então, como que eu vou ler essas pessoas em toda a sua comunicação? Tanto a comunicação verbal como a não verbal. É preciso eu desenvolver realmente um interesse, uma curiosidade para entender essa outra pessoa, a enxergar com os olhos dele, com o coração dele, e estar disponível para isso. Esse é um processo longo, demorado, é um processo que a gente tem que começar devagarzinho, né? Mas é todo dia, toda hora, que são coisas que são para o resto da vida e a qualquer momento. A partir do momento que eu reconheço a emoção do outro, como que eu ajo com essas emoções que estão entre nós? Estamos falando aí do quarto ponto importante, que é o relacionamento. Então, como que a gente lida com emoções, às vezes, que são para um estar tranquilo, para o outro não está. Né? Então, como que a gente age em relação àquilo que cada um sente diferente? Em grupo, na sociedade, é importante esse exercício também, né? E a empatia, o autoconhecimento e a autorregulação, elas são fontes primárias para que a gente possa ter bons relacionamentos e construir bons relacionamentos também. E o autocuidado, né? O primeiro passo de tudo isso, diante disso tudo, né? A gente entender que não é egoísmo priorizar a nossa saúde mental, a nossa saúde integral, né? Não é egoísmo a gente pensar que, né, que mesmo que outras pessoas nos falem sobre isso, que digam, que apontem, mas eu cuidar de mim. Às vezes tem horas que eu não vou poder te atender, tem horas que eu não vou conseguir ser a melhor pessoa, a melhor companheira dessa viagem, a melhor mãe, melhor, né? Então eu preciso também aprender a dizer não, agora eu não consigo, agora eu não posso, admitir os meus erros, a me humanizar, né? De qualquer forma, me enxergar não como um super-herói que vou dar conta de tudo, nem estar forte o tempo todo, mas que eu possa realmente, né, ter essa percepção e esse autocuidado em primeiro lugar. E aí eu trago um pouco um jargão que a gente ouviu muito, né, do vai passar, e essa sensação quando foi ficando tão longa essa quarentena,
até quando e de que maneira isso vai passar, com quantas perdas no meio do caminho, com quantos lutos, com quantas situações desagradáveis, mas é importante, né? Vai passar, mas de que jeito a gente está passando, de que maneira eu estou encarando tudo isso, e o que eu levo como um aprendizado real diante toda essa vivência, dessa experiência. Que competências, que habilidades socioemocionais eu consegui desenvolver ou ampliar mais em mim? Será que eu fui uma pessoa colaborativa? Eu agi de forma solidária? Eu pensei em rede? Eu me tornei uma pessoa mais atenta às desigualdades, às diferenças e a poder colaborar de uma forma mais intensa, até com minha própria casa, com meu próprio ambiente? A minha criatividade, o quanto que eu tive que usar, e outro termo muito importante, me reinventar. Então, quanto que eu tive que usar do meu conhecimento, que era usado de uma outra forma, com novas ferramentas, com novos meios, como esse aqui agora, por exemplo. Então, falando também de comunicação, de que maneira que a gente usou a nossa comunicação com as nossas pessoas próximas, com a nossa família, com as pessoas do nosso convívio, com as pessoas do nosso trabalho, de maneira que a gente se reportava a elas, de maneira que a gente foi gentil, que a gente foi invasivo, tudo isso, né? E aí falando também dos meios de comunicação, que a gente teve que usar outras tecnologias para poder chegar aos lugares. Perseverança, capacidade da gente não desistir, da gente se automotivar, tudo isso tem a ver com a habilidade socioemocional. O pensamento crítico diante de tantas informações, de tantas notícias, às vezes, né, divergentes, a gente poder ter uma capacidade de descobrir, né, de pensar quais são as fontes, quem está me dizendo isso, com que intenção, como que eu faço o meu próprio julgamento, a minha própria opinião, e ser muito proativo também, né? A proatividade ela foi muito importante, está sendo muito importante para a gente poder entender quanto que a gente tem que tomar muitas vezes a iniciativa, não esperar vir do outro. Tem coisas que são, né, da nossa alçada, então nós temos que fazer por elas. É isso, né? Espero ter passado um pouco aí para vocês dessa nossa do quanto que a inteligência emocional e as habilidades socioemocionais elas podem ser ferramentas importantes, não só para esse momento do contexto atual, mas para todos os momentos, é para sempre na nossa vida, mas que é um exercício constante, né? Não é algo que você aprende a lição e pronto, agora estou pronto. Não. Como somos seres humanos e dinâmicos, a gente tem que estar sempre retomando, olhando, se conectando dessa maneira. É isso, né? Acho que agora fica aí Que claro, né? maravilha. Muito bom, Márcia. Olha, eu queria fazer um ou dois destaques aqui de algumas coisas que você nos trouxe. E a primeira está muito ligado a essa pressão, né, e de certa forma até cobrança ou autocobrança durante esse período todo de que eu não consigo, eu não vou saber, eu não vou conseguir. Professores que estão nos ouvindo agora que tiveram que reinventar a sua metodologia, a sua forma de dar aula diante do desafio de fazer a escola acontecer de forma remota. E essa sensação de que se eu não consigo, então eu sou um fracassado, né? Se eu não vou dar conta, então isso vai me deixar no prejuízo. E, sobretudo, quando tantas informações explodem, né, diante de você. E o que mais a gente viu foi informação, né? Lives, webinars, informação, muito faça isso, faça aquilo, cursos grátis. Isso parece que aumentou até a sensação de inadequação, né? Então, como encarar essa pressão do eu tenho que ser, do eu tenho que fazer igual fulano, fazer igual eu vi no curso, e não se deixar entregar a isso, né? Que dicas você dá aí, sobretudo pensando nos professores que nos escutam? Tá. Realmente, né? Os professores eles têm sido cobrados, né? Exigidos de uma forma extremamente intensa, né? Então, acho que essa daí, né? De você dar conta de uma outra ferramenta que não é aquela que você, né? Estava habituado no seu dia a dia. Então, você tem que abrir mão, você tem que sair de uma mentalidade, vamos dizer assim, analógica para entrar numa mentalidade digital e não só o digital da ferramenta que por si só já é bastante desafiador,
né? Acho que teve realmente aí um momento de aprendizado, mas entrar na mentalidade desse aluno de hoje, que já nasce numa outra geração, né, que é a geração digital, de geração online. Então, como que aquela antiga já era uma necessidade, eu acho, da gente fazer uma revisão como professor, né, me incluo nisso também, né, que é você pensar a forma como você dava aula, né, ou mesmo os conteúdos, de que forma eu posso contextualizar tudo isso, de que maneira que eu posso realmente engajar esse aluno hoje a entender do que é importante isso que eu estou trazendo, que outros recursos do visual, do audiovisual, da digital, que a gente pode usar para que isso fique realmente mais vivo, mais dinâmico. Então, essas são assim, né? Eu acho que entra nessa exigência muito forte dessa adaptação, uma adaptação que teve que ser feita a toque de caixa, né? Sem ter uma preparação para isso. Muitos não tiveram apoio das suas próprias instituições. Essa foi uma outra pesquisa também que foi feita com professores, né? E 75% dos professores diziam que não tiveram apoio das suas instituições de ensino, no sentido até do socioemocional também. Eles foram muito cobrados ou foram muito lotados de informações sobre, olha, tem um curso aqui, o fulano vai dar dessa forma, você tem que entrar, você tem que se atualizar. Então, a palavra se atualizar ficou uma coisa assim, né, meio desesperadora, e a pessoa passando por aquilo tudo dentro de casa, tendo que os filhos terem aula, e você também ter que dar assistência para o teu filho que está ali tendo aula, e você é o professor, e cuidar da casa, e cuidar, de repente, de alguma pessoa que tenha adoecido. Então, quantas, né, ficou tudo muito sufocado, tem ficado, né, agora, de alguma forma, um pouquinho menos, mas a gente... E eu acho que o principal, né, acho que os professores, eles tiveram que entrar no lugar de aprendizes, né, de realmente serem alunos de novo. Quantas vezes eu mesma dando aula, eu ficava, gente, onde é que aperta aqui? Meus alunos que me diziam, olha, já na sala de aula às vezes era assim, quem é que bota aqui na projeção para mim? Quem que faz não sei o quê? Quem é que pode baixar aí no conteúdo? Quanto que a gente foi, né, aprendendo com eles, com os alunos, ou contando com a ajuda deles. E acho que é essa parceria, esse vínculo que foi estabelecido para quem conseguiu, de verdade, né, como eu falei, se humanizar, se despir Sim. desse manto de super-herói, né, de sei tudo, do professor sabe tudo, e poder entrar realmente, olha, com a vulnerabilidade. Olha, eu não sei, eu estou precisando da ajuda de vocês. Tá chato, tá ruim. Vocês podem me dizer como é que tá bom? Quantas vezes dando aula também, eu perguntava para minha turma, eu falei, gente, eu estou sentindo que isso aqui não está fazendo, não está dando eco, não está sendo legal. Vamos pensar aqui. Então, o conteúdo, muitas vezes, você vai ter que dar uma mexida, abrir mão de algumas coisas. Acho que a gente teve que revisar tudo isso, essa nossa capacidade, né, de ser aprendizes, de lidar com essa pressão muito grande, de perceber o que era essência e o que é excesso, e contar com esse apoio, com essa vinculação. Eu acho que isso aproximou muito quem conseguiu isso, né? Aproximou muito do vínculo com os alunos. Então, você tem uma turma ali que você sente que está junto, porque eles estão vendo o seu esforço, eles estão vendo a sua vontade de fazer o melhor, e não que você tenha que trazer perfeito. Então, acho que essa expectativa também do aluno, ela mudou, que eu Sim, acho, faz né? Se sentido. você conseguiu colocar isso de uma forma, né, para eles assim bem explícita, acho que eles também pararam de cobrar tanto do professor aquele como eles cobravam no presencial, né? Então ali é um jogo que já está jogado, agora aqui não está. Então vamos jogar junto, vamos inventar uma regra nova. Acho que está aberto para isso e ter o prazer nisso também, não só a dor disso, né? Eu acho que o momento que você consegue, depois de um tempo, a se entender um pouco mais com isso daqui, aí fazendo, né, essas descobertas serem conquistas, serem vitórias, serem uma sensação, isso vai te alimentando emocionalmente também, nessa sensação de sou capaz, estou dando conta, estou indo além, estou me superando, estou conseguindo reagir, não estou paralisado. Então, isso, quando a gente consegue, é uma sensação muito, né, de confortante nesse momento. Legal. Pelo menos é um dos confortos que a gente consegue se dar, né? Então, tudo bem não saber, né?
precisamos aceitar isso. Tudo bem em não saber de determinadas coisas. Uhum. E não ser autocobrados por isso. E isso vai contra, né, a própria formação, né? O professor, ele é muito essa pessoa que é o que sabe, é quem Sim. vai te dar uma resposta, é quem vai saber onde procurar aquilo. Quando a gente realmente não sabe, a gente fala, olha, gente, não sei, daqui eu não sei como É fazer, eu meio não estou sabendo. desconfortante, né? É É muito meio desconfortável, dizer que não não é sabe. Logo comum. um professor, como assim um professor, né? É, Dizer que não exatamente. sabe. Por outro lado, um outro ponto aqui é esse momento, e eu acho que também daqui para frente, é muito fértil e até demanda, né, a necessidade de desenvolvermos novas habilidades. Como que a inteligência emocional influencia nesse desenvolvimento de novas habilidades para mim, professor, gestor, família que está nos ouvindo agora? Eu dei uma passeada rápida ali, né, pelas habilidades no finalzinho, mas é interessante isso, que a partir do momento que eu conheço, né, que, como eu falei, né, o autoconhecimento é o primeiro ponto da inteligência emocional. Então, eu saber das minhas limitações e das minhas potências, tem muita gente que às vezes não sabe, ou acha que é só isso. E aí, quando você vê ela, não, peraí, eu também sou bom nisso, eu também sei fazer aquilo, eu também sei, né, e às vezes a gente só se limita nessa autopercepção a quase que um script pronto, né? Quando da mesma forma, se eu te pedisse, se apresenta e diga duas qualidades, duas características suas que você considera uma qualidade. Talvez você respondesse algo muito pronto, muito mecânico. A partir do momento que eu começo realmente a olhar, peraí, mas eu não sou tão preguiçoso assim, eu consegui fazer tal coisa, ou eu não sou tão é, autodidata, eu sou uma pessoa. Então você começa a verificar, justamente, né, quando você para pensar e para olhar para você mesmo, você vai descobrindo potências e às vezes, né, aquilo que não realmente não te chama atenção. Para desenvolver essas habilidades, né, você precisa ter esse primeiro lugar do autoconhecimento. E isso é um exercício constante mesmo, não tem como parar. Uma outra ideia que eu falo muito assim, na contracorrente, né, que eu costumo dizer, que as pessoas falam muito assim, né, você tem que superar os seus obstáculos, você tem que ser uma pessoa que sair da zona de conforto, essa é clássica, né? Às vezes a gente quer sair da zona de conforto, e às vezes você não precisa, porque você quer aprofundar essa zona de conforto. Então, muitas pessoas ficam sempre naquela assim, isso eu já sei fazer, eu vou buscar coisas novas. Ok, uma mentalidade de crescimento, você está ali buscando aquilo, é importante, mas tem momentos em que, olha, não me interessa, eu já sei, eu conheço os meus interesses, e talvez me desafiar agora a fazer tal coisa, só porque é uma área que é obscura para mim, ou porque ela pode talvez me levar um tempo do quanto eu posso me dedicar, talvez, a me aprofundar ou me especializar em tal outra coisa. O quanto eu posso fazer dessa potência que eu tenho realmente uma ferramenta mais de melhor uso, de melhor forma de utilizar. Então, a gente fica muitas vezes levando certos dogmas como esse, né, da zona de conforto, como se a gente tivesse que estar sempre. Aí entra uma outra cobrança, que é essa de tem que estar sempre me desafiando, sempre a gente já está com desafio demais para esse É momento. verdade. Não estava na Performando bem, né? Tem que performar bem o isso. tempo todo e tal, alta performance. Uhum. Verdade. Então, Puxa, algumas coisas ficam até mais tranquilas. Escutar você na sua fala antes e agora pode estar me dando aqui a sensação, e eu espero que também para você que está nos ouvindo aí, de baixa essa cobrança, né? Tudo bem, respira, né? Respeita o teu tempo e, consequentemente, você vai ajudar a respeitar, isso vai te ajudar a respeitar o tempo do seu filho, do seu aluno, da sua aluna, da pessoa da sua equipe. Então, sinta, né? Respira, sinta-se. Muito bom, muito bom. Márcia, eu acho que algumas pessoas vão querer continuar essa conversa. E como é que faz para continuar essa conversa com você, com o Liv? Ajuda a gente aí. então, convido todo mundo para entrar nas nossas redes sociais. O Live, ele está no Instagram, ele tem bastante conteúdo, inclusive lá gravado
lives que nós fizemos esse tempo todo aí com muitos especialistas, com pessoas convidadas, com diferentes temas, está no nosso IGTV lá direto. Nós temos o nosso congresso, então inteligência, né? Deixa eu falar então é @Laboratório Inteligência de Vida, né? Tanto no Instagram como no Facebook também. Nós temos uma parceria com a Porvir, então temos muitas matérias escritas em parceria com a Porvir, que está aí também disponível no próprio, tanto no nosso site como no site deles, então acho que essa é uma revista já da educação bastante conhecida, né, uma revista eletrônica, e temos também o nosso próprio site do Laboratório Inteligência de Vida, com palestras, com o nosso congresso, que nós tivemos 2 congressos virtuais esse ano. Nós trouxemos no primeiro semestre o Domênico De Masi para falar do ócio criativo, para esse momento. Trouxemos agora no segundo semestre o Daniel Goleman para falar sobre a inteligência emocional também e presentificando os conceitos da inteligência emocional para tudo isso que a gente está passando. Está tudo isso gravado, fora Ailton Krenak, Elisa Lucinda, pessoas inspiradoras, pessoas que trazem também tantas informações, o Christian Dunker, enfim, um timaço. Nós tivemos aí um contato esse ano com muita gente interessante falando sobre tudo isso. E Maravilha. é a melhor maneira, qualquer coisa escreve lá, entra em contato, pede algum conteúdo, que a gente tem muita coisa para enviar para vocês com o maior prazer. Tá bom? Eu consumi boa parte desses que você mencionou aí nos eventos do Livre, recomendo, foi fantástico. Muito conteúdo bom e que vai te ajudar a pensar essa cultura de cuidado com as emoções e desenvolvimento das competências socioemocionais aí na sua escola. Márcia, muito obrigado por dividir conosco esse tempo e nos trazer tantos insights, viu? Obrigada a vocês, que a gente tenha aí um final de ano melhor, né, menos tenso, para a gente poder se recuperar o nosso fôlego e que a gente tenha um ano aí melhor, que a gente consiga, né, sair dessa realmente do vai passar com aprendizados e com novas ferramentas aí, competências desenvolvidas. Obrigada. Verdade. Valeu, até uma próxima. Até. Tchau. Olha só, gente, esse foi mais um conteúdo aqui na nossa trilha do Sentir. Continue na jornada conosco durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 14 horas. Nós temos uma nova trilha entrando no ar, com conteúdos diversos. Conheça também outros tantos conteúdos e histórias maravilhosas no nosso blog jornadaedu.com.br, assim como também no nosso Instagram, @agendaedu. E ainda, se você quer conhecer mais sobre a nossa solução, acesse o site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até a próxima palestra.